This call is now being recorded. Aí, veja, eu estava explicando para a Rosa Paulo o seguinte, algo que você está familiarizado. A Câmara, assim como qualquer ente público, ela tem um orçamento, né? E o orçamento ele é composto de um conjunto de rubricas, como você bem sabe. E aí você tem orçamentos de custeio, né? Que é da manutenção da máquina administrativa da Câmara, que vai ter os proventos, né, dos vereadores, as subvenções, né, dos vereadores, vai ter manutenção de gabinete, vai ter equipe de gabinete, vai ter o salário de servidores, ticket, vale transporte, todas as despesas de custeio de manutenção, que é para manutenção do espaço da Câmara. Você vai ter despesas de investimento, de reforma, não sei o quê, despesas de investimento. E você tem despesas da manutenção da atividade parlamentar, que são despesas para formações e para o exercício parlamentar, o exercício da atividade parlamentar. Dependendo da Câmara, tem verba indenizatória, não tem. Hoje em dia houve um movimento grande de redução das chamadas verbas indenizatórias, né? De maneira muito significativa, mas há uma rubrica para desenvolvimento do parlamentar, para formações e tal, que é o quê? É desse dinheiro, por exemplo, que sai a viagem dos parlamentares para congressos, para cursos. É bem comum muitas câmaras usarem como mecanismo, muitos presidentes de Câmara usarem como mecanismo de compensação para os seus apoiadores, a sua base dentro da Câmara, esse recurso que é transformado em viagens para os parlamentares participarem de eventos de formação e diárias para manutenção dos vereadores durante esses eventos. Bateu? A nossa aqui é diferente. A nossa aqui. Bateu, não? Aí, a nossa aqui, ela é... Aqui no Sul, cada viagem tem que ter uma despesa extraordinária, tem essa verba, mas está lá parada. O vereador tem que provar o que ele vai fazer, onde é que ele vai, e não é toda hora que é aprovado para diária e para viagens. Mas todo canto é assim. Todo canto é assim. Quem cuida dessa aprovação, dependendo da casa, é o presidente da casa ou o secretário da casa. Ou o diretor. Toda a Câmara, não, o diretor nem tem essa autoridade. Não, é o presidente da casa. A política é do presidente da casa ou do secretário da casa. O diretor, ele só opera. Sim. Ele só opera. Ele providencia o empenho, providencia a diária, etc. Então, o que ocorre? Esse recurso, muitas câmaras, por aí afora, com o fim de algumas vantagens que existiam, usa isso como forma de compensar. Tipo o quê? Pega o cabo ali que é da base dele, né? Aí tem um congresso do não sei o quê. Tu vai para o congresso tal. Tu quer ir? Vou. Aí ele vai receber a diária para aquela viagem, que é um ganho que ele tem, e vai para um treinamento ali, que tem vários. No mercado tem dezenas, ok? Dezenas, acho que tem mais do que dezenas. Aí vamos lá. É dessa rubrica... Tá, tranquilo. Como aqui no Sul não tem isso, então... Eu acho estranho. Aqui no Sul não tem isso. Tem. Toda a Câmara tem. Toda a Câmara tem. O problema é como o caba usa. Sim, aqui não se usa para o curso, o vereador tem que provar a finalidade do curso, explicar, e tem que ser aprovado, não pelo presidente. É aprovado pelo presidente, mas depois, quando ele retorna, tem que dar um retorno para a comunidade, tem que explicar onde é que ele foi, né? Mas isso aí é para encontros, né? Tem para cursos, tem, mas nesse caso aí seria um curso online para todos os vereadores. Eu diria, aqui não passa. Aqui não passa. Eu não sei. Tomara que passe aí e a gente fique feliz. É normal. Vai como justifica. Agora, o que é que ocorre? Eu estava explicando para a Rose. O que é que ocorre? Como é que se chama, meu Deus? O que está dizendo a Rose agora?
Ele estava dizendo que não pode, tem que mudar o nome. Ah, sim. Ah, O que ocorre? A gente, para as câmaras de vereador, o nome não pode ser esse. O Certo. nome não é campanha de A a Z. Aí campanha de É. A a Z não passa de jeito nenhum. Nada. Porque aí a controladoria interna vai dizer, rapaz, olha, isso daqui você está usando o dinheiro da Câmara para fazer campanha eleitoral. Para questão particular. Aí tudo bem. O que passa é uma formação. E aí passar para todos os vereadores é mais fácil do que passar para alguns. Por quê? Porque cria isonomia. Por quê? Porque o que o presidente da casa faz normalmente? Ele coloca para fazer esses treinamentos ou esses congressos a patota dele, a turma que votou nele. Entendeu? Então, nós estamos dando a oportunidade dele fazer política com todo mundo. É. Ele vai chegar e vai dizer, não, gente, compramos aqui um treinamento que é para todos os vereadores, porque vocês falam aqui que eu só beneficio a turma da minha base e não sei o quê. Está aqui, é para todo mundo. Todos vão poder fazer. E é um treinamento para reforço da atividade parlamentar, porque na prática vai ser isso. É formação. Formação, reforço da atividade parlamentar. E isso a Câmara pode pagar, tá certo? Sim. Agora, não pode é com esse nome. Campanha de AZ realmente não pode. Não dá. Aí vai. O Tribunal de Contas vai mandar os cabas devolver o dinheiro todinho, se você chamar de campanha de AZ. Tá Aqui certo? em Caxias nós temos aqui a escola do Legislativo. Ah, legal. É dentro da Câmara, certo? Onde um vereador ele é o presidente dessa escola, ele administra essa escola junto com alguns funcionários, e essa escola que traz cursos aqui para dentro para poder fazer essa formação. Legal. Olha aí um produto, Sidney, mãozinha, peraí, mãozinha. Por que a gente não oferece a expertise de montar escolas em câmaras de vereadores? Pode ser. Olha, um produto. A do Recife aqui tem uma escola legislativa. Nós podemos copiar o modelo das que já existem e propor como produto. Eu pego tudo aqui prontinho aqui, ó. E a gente implanta. Olha que produto. É interessante mesmo. É. Interessante mesmo. Olha, eu com dor de cabeça, imagina eu sanzinha. Imagina isso produzindo a todo vapor. Um milhão. Olha, vamos lá. Ninguém merece uma pessoa que nem eu, né? Mas vamos em frente. Tá louco. Vou fazer uma apresentação aqui rapidinho para vocês. Tá. Pergunta, Sidney, você vai disponibilizar para a gente o relatório da reunião e a gravação? Claro. Tá, só para não ficar anotando aqui. Ó, gente, fiz aqui agora de manhã com sono, tá? Mas vamos lá. Quais são os modos que eu tenho pensado? Módulo 1, autoconhecimento e definição da plataforma, que é o perfil do candidato, né? Perfil comportamental do candidato. Isso é uma ferramenta, uma plataforma, eu uso o perfil comportamental HMI, e na formação a gente faz a devolutiva. Ele vai ter acesso antes ao link para preencher um questionário de 120 perguntas sobre o perfil comportamental dele, e depois, no treinamento, a gente faz uma espécie de um mini workshop sobre o perfil comportamental, fazendo a devolutiva para eles, para entenderem o que eles receberam naquele laudo, que é um laudo bem significativo, é um laudo com de 24 a 30 páginas. Pois bem, é um laudo bem completo. Aí entra o mapa da campanha sistêmica, que é uma ferramenta, feito aquele mapa, feito o mapa da vida, só que focado para o perfil de liderança e de campanha eleitoral. Aí nós vamos com ele identificar o estado atual da campanha dele, o estado desejado, e responder a pergunta, por que sou candidato? A resposta dessa pergunta, dentro de um Canva, é o que vai produzir a plataforma inicial da campanha, tá? Quando ele vai responder por que ele é candidato, nós vamos conduzir isso de maneira que vai extrair dele a plataforma da campanha, as ideias força, etc. Então. Pois bem. Aí, o outro módulo é produtividade e gestão do tempo, que nós vamos trabalhar com eles. Tudo isso, claro, a gente vai trabalhar de linguagem aberta, dando as possibilidades para poder a mente do cabo ir pescando aquilo que faz mais sentido para ela, né? Então, todo o conteúdo é construído dessa maneira, que é o que, para a nossa professora aí, é a didática, né?
de sala de aula, aplicada a essa didática, a linguagem conversacional, a linguagem hipnótica ericksoniana, para sempre ter sentenças abertas e várias possibilidades, porque aí a mente vai pescar aquilo que faz mais sentido para ela, tá? Aí nós vamos trabalhar produtividade do tempo, vamos trabalhar a tríade do tempo e vamos aplicar ferramentas e tal sobre a tríade do tempo, para o cabo identificar como é que é o consumo de tempo dele. Vamos fazer a matriz de prioridade, das prioridades, e depois vamos ter um conteúdo sobre produtividade focada em resultados. E tudo isso é sempre com a metodologia de ajudar o cara a construir a parte dele, entende? Não é só aula, tudo produz conteúdo. Toda atividade, a ideia é que ele, do lado de lá, vá produzindo coisas e não apenas recebendo informações. Então, ele vai fazer o diagnóstico do tempo dele, ele vai construir a matriz das prioridades dele e ele vai montar um planinho de produtividade focada para os resultados que ele quer ter, entendeu? Aí, planejamento. Nós vamos ter aí um workshop sobre definição de metas, que aí é um produto que eu preparei, a base de PNL e de coaching e de técnicas de planejamento estratégico, que ajudam o caba, inclusive técnicas do próprio Sebrae, da Meta Smart, né? do Sebrae, que não é do Sebrae, é da ONU, que está dentro do Empretec, chama Meta Smart. Então, vamos usar essas técnicas para montar essa meta, verificar a validade da meta e verificar a congruência da meta com o candidato, entende? Para que seja uma meta muito enraizada, muito consistente, muito real dentro do que ele pretende atingir. Depois nós vamos aplicar a matriz de SWOT adaptada, que é para, a gente chama de ações massivas, para construir ações massivas, identificar as fases da campanha, montar o plano de ação e ensinar eles a usar a ferramenta 5W2H para poder ajustar o plano em qualquer momento. Nós vamos ajudar ele a montar o plano e vamos ensinar ele como que ele pode fazer novos microplanos com seus apoiadores, etc. e tal. Eu tenho essa opinião, sabe, Paulo e Rose? Eu sempre uso isso nas campanhas que eu coordenava. A opinião de que o apoiador tem que montar o planozinho de campanha dele. É o microplano dele ali. E eu sempre ensino aos candidatos a como ele fazer com que o apoiador dele monte um mini plano de campanha. Porque é muito comum a pessoa dizer assim, mas eu sei como é que eu faço a campanha. Eu já sei como é que eu vou buscar meus votos. Sim, mas como é que você vai aferir que o cara está caminhando para atingir aquilo que você quer? Então, é importante que você tenha ali um mini planozinho montado com o cara. Aí eu sugiro que use o 5W2H para montar esse mini plano. Né? Que para Rose, que é comunicadora, é o lead. O 5W2H, na prática, é o lead do jornalista. O primeiro parágrafo ali de uma matéria jornalística, o lead, é o 5W2H. Basicamente aquilo, entendeu? Seguindo aqui. Qualquer dúvida, vocês falam, tá? Tá bom. Aí a organização da campanha. Nós vamos destrinchar a organização da campanha em 3 pilares fundamentais. Pessoas, processos e meios. Né? E nós vamos destrinchar isso daí com o candidato. Ou seja, o time da campanha, os apoios das pessoas, a importância das pessoas no processo da campanha, a definição clara de processos e os meios para que tudo isso se realize. Na indústria, no comércio, na empresa, a gente sempre fala de pessoas e processos. Pessoas e processos conduzem a resultados, não é assim? Numa campanha eleitoral, a gente coloca o componente meios. Por quê? Porque na empresa, as pessoas e os processos vão produzir os meios, que são os resultados. Né? A ação das pessoas e dos processos é que produzem o dinheiro, porque vai gerar mercadoria ou serviço que vai ser comercializado. Aí entra o marketing. Né? Então, isso vai produzir os meios. No caso da campanha eleitoral, não. Ele tem que ter a estratégia de ter os meios, ou são meios próprios, fundo partidário, ou ele vai captar meios para poder viabilizar a execução da campanha. Então, aí, o pilar meio ganha uma relevância diferente. Tá?
legislação eleitoral, né? O que pode, o que não pode, ações preventivas e ações corretivas. Basicamente, isso é a legislação eleitoral. Comunicação e marketing, que é o métier dos colegas, que é marketing estratégico, marketing digital, branding, comunicação, oratória e comunicação não violenta. Se for algo mais, vocês me falam, tá? Certamente tem muito mais. Aí eu chutei aqui o que eu acho que tem que ter. Eu acho que a gente tem que trabalhar o branding no candidato, ensinar ele a montar o branding. Acho que é o posicionamento e tudo mais, a parte de comunicação, a parte de oratória. E eu acho muito importante tratar essa questão da CNV. Não sei se vocês estão familiarizados com isso, mas eu acho muito importante tratar a questão da comunicação não violenta. Rose. Vou falar da minha parte, tá? Quando entra na parte de branding, eu chamo de formação de persona pública, que é toda essa marca pessoal, né? Tudo isso que envolve. Isso é uma coisa que eu já faço como produto específico. A oratória, para mim, está dentro de comunicação, e a comunicação não violenta também está dentro de comunicação. Só que eu chamo nos meus cursos de comunicação assertiva, mas dá na mesma. Então, isso tudo entra na comunicação. Pronto. Tudo bem. É que, como comunicação guarda-chuva grande, eu quis destacar aqui que a questão da oratória. Mas está perfeito. É isso aí mesmo. Liderança. Vamos ter um módulo de liderança que vai trabalhar protagonismo, liderança, networking, empatia, construção de time de sucesso e empoderamento de equipe. A ideia é transformar o candidato, ou pelo menos dar as condições para ele ser um líder. E não um chefe, um candidato tradicional, etc. Mas ser um cara que tenha uma atitude de ser o comandante do processo, de ser protagonista, de ter liderança, de exercer a liderança, e que ferramentas e técnicas ele pode usar para exercer, de ter um networking poderoso, acima da média, de gerar empatia e exercer empatia com as pessoas, de construir times de sucesso, ou seja, a máquina da campanha ser menos cabo eleitoral, mas ser mais líderes buscando o resultado que está definido para aquele time, e trabalhar o empoderamento das pessoas, que essa é uma questão muito importante, a pessoa se sentir parte, né? Eu estou aqui envolvido, por exemplo, na campanha de um amigo meu que é conselheiro tutelar. Aí ele me convidou para ajudar, eu quero ajudar, eu gosto muito dele, né? E ele abre muitas oportunidades de negócio comigo, e eu estou ajudando ele. Primeira medida que eu tomei foi criar um grupo do WhatsApp, e o nome do grupo é os líderes, né? São as lideranças, os líderes que estão cobertos. E ali, dentro desse grupo, a gente está exercendo várias questões de empoderamento para poder essa turma potencializar sua capacidade de gerar voto. Isso está gerando um negócio interessante. Para você ter uma ideia, Paulo, o Cabo é um candidato a conselho tutelar que tem 120 apoiadores. Você tem uma ideia. A gente já conseguiu colocar na campanha dele, envolvido com a campanha dele, um vereador de mandato e três bons candidatos a vereador. Estão envolvidos com a campanha do rapaz. E sempre, claro, aí é que está a questão da liderança forte, uma capacidade muito grande de administrar isso, não é? Porque é uma linha tênue, né? Para o cara achar que ele está apoiando o outro, que não sei o quê. E tem mais. Desses, tem um que é o candidato dele a vereador mesmo, o cara que ele tem compromisso com o cara. E a gente administra todo dia com esse cara, ele administra orientado por mim todo dia com esse cara, para o cara não explodir por conta do tipo de apoio que ele tem gerado. Para entender que a eleição agora é para o Conselho Tutelar e não gerar nos outros candidatos e no vereador que está ajudando ele a expectativa de que ele vai apoiar o cara para vereador, mas de que ele vai ter um conselheiro tutelar que vai ajudar ele lá dentro do conselho. Tu entende? É uma engenharia. Liderança. Como exercer a liderança, fazer um network poderoso, né? Para fazer o bagulho funcionar. Eita, peraí. Deixa eu ligar o cabo aqui.
Pronto. Então, vamos agora ao outro módulo. Peraí, que o Pérez foi pegar água. Foi pegar água? Ficou muito legal essa apresentação, era exatamente o que eu imaginava, assim. É o grande mapa mental, né? Para a gente abrir os olhos de onde estamos e para onde vamos, né? Eu fiz isso agora de manhã. Sidney, não, você é ninja que nem eu. Se com sono dá nisso, imagina sem sono, né? Ô, Sidney, vamos criar esse produto para a escola de parlamentar? Pois é, rapaz, eu achei interessante isso. Isso é pão quente, é filé mignon. Porque, inclusive, para a Câmara é um negócio muito bacana, porque o grande desafio que os caras ficam hoje é o seguinte: como é que eu faço para botar dinheiro? Tem Câmara, por exemplo, a Câmara do Recife aqui, ele, para não devolver dinheiro, tu acredita que eles estão aumentando a questão das emendas parlamentares, com a Câmara financiando ações de governo? Imagina. Mas aqui a gente pode mapear. Eu dou décimo numa Câmara como a Câmara do Recife, é muito dinheiro. Tu está entendendo? Então, o que acontece? Como acabou, né, Paulo? Acabou o 14º salário, verba de paletó, não sei o que. Né? Resultado, está sobrando dinheiro na Câmara, pô. Você vai ficar inventando. Paulo, Sidney, vamos mapear aonde tem, fazer um benchmarking, criar um produto e vender para quem não tem. Eu estou falando da escola de parlamentar, Paulo, achei genial. Escola legislativa. Chiquérrimo. Sim. Vamos lá, vamos ganhar dinheiro, Sidney. Vamos lá, liderança. Aí, articulação política, eu nem detalhei aqui, porque o nome fala por si só, é o exercício da liderança, né? A articulação política, como articular líderes para o seu time, como ir buscar apoiadores, como cuidar da relação, como montar, em que partido se filiar, como escolher o partido político, todas essas coisas da articulação política. Né? Hoje, com o fim das coligações, a escolha do partido político é uma etapa estratégica da campanha. Antes, o que você fazia? Você definia que você ia estar na base do prefeito e ia estar contra. Aí ia para algum partido da base do prefeito, claro, essa articulação sempre era um negócio complexo, né, Paulo? Porque você tinha que ter a garantia que ia filiar, a garantia que ia coligar, a garantia que não ia ter tantos vereadores de mandato na chapa, porque ia ficar uma chapa muito pesada. Tem toda uma arquitetura ali, uma engenharia que você trabalhava. Mas isso agora ganhou um nível muito mais complexo. Porque antes o cara fazia assim, valia toda essa conversa, mas tinha garantia do prefeito ou do secretário de governo de que você, ou do candidato, de que você vai coligar. Agora, na fase de filiação é que as coisas se resolvem. Porque depois que termina a filiação, quem está dentro está, não entra mais ninguém, você não vai coligar. Se você viu ali que não vai eleger, acabou. Acabou. Vai, Paulo. Não, é justamente onde eu queria falar. Março do ano que vem, março do ano que vem é que é o mês o último mês para se filiar para ser candidato. E tem outra questão, né, Sidney, que é da articulação política, é o seguinte, também é o último mês para troca de partidos dos vereadores. A janela. Então, é a janela. Então, eles têm que ter uma estratégia muito bem montada, porque se eu vou sair e vou para tal lado, eu vou porque já tem um candidato meio, né, sendo visto, certo? Mas, de repente, alguma coisa pode acontecer no meio desse caminho aí, e aí ele pode ficar pendurado no pincel. Por isso que é estratégico, realmente, a escolha partidária, porque acabou as coligações de chapas de 2, 3 partidos. Aí eu entrava com um partido com 3 candidatos, o meu outro partido grande com 20, e eu faço muito voto e eu pego uma vaga do partido que tem muito mais candidato, porque eu somava. Agora não. Não, inclusive a gente fazia, vamos dizer assim, acho que não era a sua área, mas era a minha, né? Dos bastidores da articulação política, a gente inclusive escondia gente no partido pequeno ali, escondia o cara
o cara tinha um potencial eleitoral grande, e na hora de coligar, a gente coligava com o partido que não queria que tinha oportunidade de botar ele, e ele estava lá e disputava o mandato. Era um negócio muito O cara louco. traz muito voto para a coligação. Exato. Então a turma estilava de botar o cara no partido, a gente escondia ele ali e dizia: ele fica tranquilo que a gente vai coligar. E aí, quando era na hora do vamos ver, a gente começava a defender a tese de que aquela chapa precisava de um reforço e que se tivesse ali 2 ou 3 caras com mais votos, você conseguia pegar uma terceira vaga. Aí pegava o partido do cara e coligava ali. Tudo coisa da política. Hoje isso tudo acabou. Tudo acabou. Acabou. É na filiação que se resolve. Então, a articulação política vem da pré-campanha, bem distante, como você falou aí, a janela partidária. E para onde, por exemplo, aconteceu uma situação aqui muito curiosa, por exemplo, aqui na cidade. Fica acompanhando o ambiente, eu não me envolvo, mas fica acompanhando o ambiente político para exercitar essas conjecturas, né? O vice-prefeito aqui da cidade de Olinda foi vice-prefeito 2 mandatos do atual prefeito, foi do gabinete quando o atual prefeito era deputado, só que ele tinha pretensão de ser o candidato a prefeito. E o prefeito preteriu ele, porque o prefeito aqui é um cabo extremamente provinciano. Ele acha que governa uma cidade de 10 mil habitantes, nos Cafundó dos Judas lá, entendeu? Porque ele é extremamente provinciano. Então, o que acontece? Ele é um negócio da família. Tipo assim, a candidata a deputada dele era a esposa. Qual é o partido? Ele era do Solidariedade, ele saiu agora. Aí, O partido é ele, Rose. Pois é. Paulo, vê, aí, resultado. O candidato a vereador preferencial da campanha dele para prefeito foi o sobrinho. E o sobrinho era o cara mais cotado para ser o candidato a prefeito. E não será. E ele acabou lançando a esposa do sobrinho. Meu E Deus. já lançou, que eu não faria. Na articulação política, inclusive, na aula a gente fala disso, eu vou falar disso. Tem coisa que você não pode antecipar demais. Porque na hora que você antecipa, você bota a pessoa na frigideira, ela vai ser fritada. Total. Ela vai chegar desgastada lá na época da eleição. Você vai passar agora, por exemplo, a menina dele está passando 1 ano e tanto sendo alvo, né? Ela ainda não é alvo porque a oposição dele aqui é muito incompetente, mas ela já era para ser alvo. Então, pois bem, aí o vice-prefeito, com antecedência dessa, de lançamento da candidata, o vice-prefeito viu seu projeto político malograr. Só que se fosse em cima da eleição, ele ficava sem muita opção, não é verdade? Tinha passado por definição, papapá, ele não tinha muita opção, ele ia virar candidato a vereador. Com essa antecedência toda, o cara tem tempo de sobra para ir para a oposição, para esculhambar o cara. Resultado, o cara se filiou ao PP, saiu do Solidariedade, rompeu com o prefeito e pau no prefeito. Ok? Aí vê como é que funciona a política. Aí o prefeito, por cima, está levando um cabo que era do PSDB para o PP, para presidir o PP e tomar o PP do vice-prefeito. Para ferrar com o vice-prefeito. O que é que eu faria? Eu deixava o cara no PP, resolvia isso com o PP e só fazia isso depois de abril. Entendeu? Não? Filiava o cara caladinho lá no partido pela direção estadual, ela aparece lá no meio dos filiados, ali no apagar da luz do prazo de filiação, ele estava dentro, e aí dizia, tu não é mais candidato, e o vice ficava preso dentro do PP. Entende? Mas, não, ele já está fazendo isso agora. Aí já vai fazer com que o vice tenha uma outra reação. Qual é a outra reação? Eu estou sendo perseguido, é assim que o Lupécio age, perseguindo as pessoas, tolhendo, não aceito o contraditório, não aceito a opinião divergente. Tu entende? Muito tempo para denigrir a imagem dele. Muito. Então, quer dizer, para mim foram 2 erros políticos. Total. Ele anunciar com tanta antecedência e agora, com tanta antecedência, está perseguindo o vice dentro do partido que o cara está. Então, vamos embora. Chegou o fim aqui? Chegou. É 8 lâminas.
Então, pronto. Vou suspender aqui, tá? Tá muito bom, viu, Sidney? Gostei demais, viu? A Então, Rose, levanta a mão, desculpa, Rose. Eu sempre levanto a mãozinha, eu sou lady. Rose, diferente da gente, Paulo, Rose é uma pessoa educada. É. Ela levanta a mãozinha dela e tal. Etiqueta virtual, gente. Nós vamos ensinar isso para os nossos alunos. Eu tenho 2 perguntas para te fazer, Sidney. Não é uma pergunta e uma exposição. A pergunta é: quais os módulos que você vai ministrar e quais os módulos que você vai convidar, como Eu você... só não vou ministrar o módulo de comunicação e marketing e o módulo de legislação eleitoral. E aí, o jurídico e financeiro, coisa assim. Tá certo. Onde é que está? Eu não sou advogado. Desculpa. Uma coisa que eu não vi aí, a parte financeira e orçamentária. Porque você não identificou. Tem uma parte que eu falo de pessoas, processos e meios. Tá. Eu não peguei. Meios é dinheiro, tudo que tem a ver com dinheiro, prestação de conta, captação de recursos. Beleza, então só vai ficar fora contratação de escritório de contabilidade, tudo. nota fiscal. Tá, só vai ficar fora... Dentro desse módulo, a parte eleitoral. contábil, dentro desse módulo, Paulo, a parte contábil não sou eu que vou aplicar. Porque também eu acho que é o caso de ter um contador fazendo isso, para dar credibilidade. A parte de direito eleitoral, a nossa proposta aqui é colocar uma pessoa aqui do estado de Pernambuco que tem doutorado, uma advogada que tem doutorado em direito eleitoral. Ela ministra a disciplina de direito eleitoral na universidade. Maravilha. E ela é diretora da OAB de Pernambuco. Então, dá uma carga, né? E a minha amiga... Tem pedigree. Pedigree. Ela, inclusive, hoje é presidente da Caixa dos Advogados da OAB. Não tem aquela Caixa dos Advogados, que é o Fundo de Previdência da OAB, né? Pronto. Ela... Você ouviu, Paulo, o que eu falei, não? Não. Como é que é? Eu estou dizendo, inclusive, ela é presidente da Caixa dos Advogados de Pernambuco. Meu Deus do céu. Hoje ele é a presidente da Caixa. Só pica grossa. Na eleição da OAB agora, ela assumiu... E é uma pessoa jovem, bem jovem. Ela não tem 40 anos. Que legal isso aí. Se para o curso dá um... Mulher. Aí, quer dizer, eu estou pensando em convidar ela. Ela é minha amiga. Tranquilo, acho que não vai ter problema. Eu vou marcar um almoço com ela e vou fazer o convite. Não é? A única questão vai ser a parte das mentorias, que eu vou ver com ela como é que ela faz. Aí vai ter que ter tempo ou não, né? Não, ela vai ter uma flexibilidade, né? Ela vai dizer, Godinho, eu vou aplicar essas 2 mentorias, de sessão de mentoria, de 11 horas da noite. Ciência, eu não vou fazer, não, vai ser o horário dela. Mas se ela vier, é muito bom para a gente, porque mulher com doutorado na área, diretora da OAB, isso dá uma cancha para a gente. E ela não é, curiosamente, viu, Rosane, antes de você falar, ela não é desse métier das pessoas que ficam aí nas câmaras, dando palestras sobre legislação eleitoral, não. Ela só dá disciplina da universidade e dá consultoria sobre legislação eleitoral para candidatos majoritários. Partidos políticos e tal. Ou seja, ela não é uma figurinha que fica rondando já esse universo das câmaras e tal. Ela é bem VIP nesse mercado, entendeu? A minha ideia é trazer ela para o processo. Eu queria trazer a minha segunda colocação, já entrando no nosso minúsculo ali, que é o nosso marketing, que não é minúsculo. Tem o item marketing digital, que, como eu falei, eu acho que esse bloco ele precisa de 3 cabeças. Uma que é o marketing estratégico, que é o Pericum, que é comunicação, e outro que é o marketing digital. Eu tenho uma pessoa da minha inteira confiança, tanto, vamos dizer, em termos de idoneidade, quanto em termos de competência. Se você achar que é válido, eu posso marcar uma reunião, nós 4, porque eu acho que ela pode compor aqui bonito, e ela tem 29 anos, é infoprodutora. Uma senhora de 29 anos. Ela é ninja. Eu acho que seria um equilíbrio para a gente
E aí, se você topar... Paulo, essa parte do equilíbrio, eu comecei a achar que ela está chamando a gente de velho. E eu incluída, né, amigo? Você viu aí, né? Você Um tá com quantos equilíbrio anos? para a gente, ou seja, no meio dos veinhos vai ter uma menina de 9 anos. Ô, Sidney, você tem que idade? 56. Pronto, então, ó, o Paulo tem 61. O Paulo é nosso geriátrico aqui. Obrigado, hein? O Paulo, olha que legal, o Paulo com 62, eu com 56, você com 55, essa moça do direito com 40. Eu tenho 56. Essa moça do direito com 40 e a Isa, que é a outra, com 29, 30. Ou seja, a gente tem um leque de... Se não, né? Nós não devemos jogar assim, né? Quando a Anne topar e vocês tiverem uma conversa aqui, que vocês vão amar ela. Ela é uma figura. Mas vai dar tanta gargalhada com as doidinhas da gente. Pois essa Isa... Uma energia muito boa. Esse é o espírito. Essa Isa, ela, além de ser ninja, ela é uma pessoa extremamente do bem. Eu já fiz trabalhos com ela. E ela manja pra caralho, porque ela é infoprodutora. Tudo bem. Deixa eu lhe falar, Rose, sobre isso. Eu vou almoçar com o Bruno. O Bruno, ele é proprietário de uma agência de marketing digital aqui no estado. Aí ele já tem me cercado, já tem um certo tempo para a gente fazer alguma coisa juntos. Aí, como eu estou entendendo que deu errado com o Clarence, né? Ele não falou mais comigo, mas eu estou entendendo que deu errado, porque eu dei um prazo a ele para ele retornar, ele não retornou. O silêncio é uma grande resposta. Segue o jogo. Meu amigo, amo ele, mas negócios. Então, veja, eu marquei com o Bruno, eu tinha marcado com o Bruno ontem, mas eu fui para uma reunião, eu até pensando com vocês que eram ontem, nossa reunião, não foi? Aí eu falei com o Rose, eu disse, Rose, vamos mudar esse horário. Quando eu fui olhar a agenda, eu achei que amanhã. Que ontem eu tive uma reunião com uma empresa que articula umas 20 a 25 prefeituras aqui entre Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Eu tive uma reunião sobre um produto do setor público que nós estamos desenvolvendo. Eu falei para vocês, um produto presencial. E eles ficaram pirados com o produto, já queria marcar ontem mesmo, já vamos começar a montar uma agenda para você ir nas prefeituras com a gente, e nós vamos vender isso aqui para todo mundo, porque o produto é excelente. Então, show, isso é outra banda aqui presencial. Aí eu remarquei com o Bruno, e foi bom, porque como nossa conversa era hoje, então é melhor conversar com ele depois da gente ter conversado aqui. Beleza. O Bruno é um cara jovem, cara de uns 30 e poucos anos, tem uma agência que atua fortemente no marketing digital para a política. Ele, inclusive, montou uma ferramenta que é um CRM para político, é um CRM focado em eleição, focado em transformar o potencial eleitor em lead, né? E você botar ele no esteira, e você botar ele numa esteira de conversão dentro de um CRM. Eu achei sensacional a ideia dele, porque ele é um cara que é professor nessa área, ele tem uma agência e ministra aula de marketing digital numa pós-graduação numa faculdade aqui de Pernambuco. Isso ele já faz há um certo tempo. Ele é mestre em marketing digital e ministra uma disciplina nessa área. É uma fera, é um jovem talentoso, muito bom, e eu marquei um almoço com ele hoje. Ele é meio introspectivo. Eu não sei como é que ele consegue. Você é um cara do digital, dá aula, mas quando você vai conversar com ele, ele é caladão, ele presta muita atenção. Aí, como já é do meu feeling cuidar desse negócio do perfil comportamental, né, eu já vou matando o cara, né? Ele é introspectivo. Mas eu acho que ele consegue, na hora que bota o microfone na mão, romper essa barreira, mudar de perfil, né? Porque senão não estava conseguindo ser professor, etc. Pois bem, aí marquei com ele um almoço hoje. Eu vou almoçar com ele hoje. Daqui a pouco eu vou terminar nossa ligação aqui, vou me organizar, vou almoçar. Vamos ver como é a conversa com ele. Sim, se com flui. certeza. Ó, Sidney, ele tem um diferencial que é a expertise em política. Sim. A Isa é ninja
genérico, ela não é especialista em política. Ele já fez aqui, eu vou dizer para você, ele dá assessoria de comunicação digital para parlamentares, Pronto. inclusive a ministra da Ciência e Tecnologia, que é daqui de Pernambuco, é cliente dele. Pronto, Ele então é quem cuida da rede social dela. vamos focar nele, então, que eu acho que é Vamos focar no perfeito. Bruno. Ele é um cara interessantíssimo. Aí eu vou estar com ele hoje, vou conversar com ele hoje. A agência dele cuida de tudo, mas tem essa expertise para a política. Ele cuida de marketing digital de partido político, de deputado, de vereador, de prefeito. Cuidou, já fez, acho que ainda tem conta de prefeitura, porque há uma tendência, não sei se vocês observaram, Paulo talvez tenha observado isso, há uma tendência grande já nas prefeituras de ter 2 contas de agência. Né? As prefeituras trabalhavam com uma conta de agência, a agência fazia tudo, não era assim, Paulo? Sim. Hoje já existe muito forte essa tendência de ter 2 contas de agência. Você tem uma agência de marketing e tem uma agência de marketing digital, que é quem cuida das redes sociais da prefeitura, da parte de marketing digital da prefeitura, inclusive marketing de relacionamento digital, WhatsApp, etc. Hoje já existe muito forte essa tendência. Né? Tem prefeitura que não, mas tem muitas prefeituras já migraram. Prefeitura de capital, acho que todas já têm contas separadas, conta de publicidade separada. E ele tem conseguido morder coisas nessa área de marketing digital do setor público. Ou seja, ele, para mim, é o cara certo para o negócio. Eu também acho. O negócio é ele topar. Pegou um bom filão. Ele já vinha atrás de mim dizendo que a gente devia fazer coisas juntos, então surgiu o produto, eu disse, vamos conversar. E ele topou na hora, ele não queria saber o que era. Eu disse, Bruno, eu estou querendo marcar uma conversa contigo, eu estou com ideia aí. Ele, vamos almoçar amanhã? Ou seja, então... Boa. Não sei se vocês pensam feito eu penso muito assim. Eu abordo o cara, no sentido do seguinte, no sentido do contato ser super quente ou morno, é quando eu abordo o cara. Quando eu digo para o cara assim, eu quero marcar um papo contigo. Eu não digo de propósito o assunto. Eu não digo de propósito o assunto para ver se esse contato, esse cara, a relação dele comigo é de um contato super aquecido. Entendeu? Aí quando você não diz... Entra aí, chega já aí. Chegou meu amigo aqui, Tonho. Ele jogou o negócio aqui na varanda para poder ver que ele chegou. Aí eu meço assim, sabe, Paulo e Rose? Aí eu pego o cara e falo, estou querendo bater um papo contigo, quando é que pode ser? Aí se o cara já diz, vamos sim, tal dia, tal hora, eu posso já hoje. Tá lá em cima. Esse é um contato super aquecido, né? Mas vamos lá. Topo de funil, meio de funil e fundo de funil. Eu queria pedir o seguinte, eu tinha mais ou menos me organizado para a gente falar das 10 às 11. Como acabou atrasando um pouquinho, eu tenho uma reunião agora às 11h15. Aí eu queria propor 2 coisas. Primeiro, que o Paulo usasse esse tempo para falar da parte do que ele imagina para marketing, considerando que você apresentou aí, né? Que boa parte do que eu entendo como marketing já está no planejamento. Então, tem que ver aí o que entra para o Périco. A minha parte de comunicação está de boa. A segunda coisa que eu queria propor é que, se esse cara... a gente faz um bate-papo com ele, nós 4, porque aí a gente amarra o bloco. Claro. E aí, depois, nós 4, ou melhor, eu, o Paulo e ele, se ele topar, a gente vai ter que trabalhar casado, né? Porque tudo tem que ter convergência. Então, eu queria propor isso agora, que o Paulo fale um pouquinho, vai ser uma conexão Nordeste-Sul. Nordeste e Sul. Aqui nós temos... Ele pula direto, ninguém quer saber de Sudeste. Não, passa por cima do Rio. Nós temos Olinda, Salvador e Serra Gaúcha, bicho. É só a nata. Não, é nata. Escuta, a gente aqui, para nós aqui, esse negócio de Sudeste é secundário. A gente passa direto do Sudeste. Nós também passamos direto, vamos para Pernambuco. Para mim é o melhor estado que tem. Eu amo Pernambuco. Depois do Rio Grande do Sul, para mim é Pernambuco.
Vamos ganhar dinheiro com esse projeto, que aí a gente marca uma confraternização depois da eleição aqui em Porto de Galinhas. Opa! das Agora, coisas dos deixa eu te anos que dizer não- uma coisa. Eu não conheço Porto de Galinhas aí, ó. Tá vendo? Tu Mas, conhece, ó, Paulo, Porto? não, Conheço, só faz conheço 20 anos que eu fui aí. Ah, então já vou mudar o endereço. Nós vamos fazer a confraternização na Praia dos Carneiros. essa que eu quero conhecer. O Pipão, Essa que eu quero conhecer. que eu quero- aluga um barco para a gente passear, é muito bonito. Não, Meu o Périco, Deus. Périco sai de Pelotas, não, o Périco sai de Rio Grande com o barco, passa para o Salvador, me pega e a gente aporta. Tu tá louca. Eu de Rio Paulo, Grande. você problema conhecer o aqui- Porto, cara, você vai ficar louco. com O problema aqui, Rose, é conseguir sair com o barco para o mar do Rio Grande do Sul. Exatamente. Porque aqui é só onda, Mas cara. tu pode fazer a entrada em Floripa. Ó, chique. É, porque, viu, Mas- Sidney, aqui no Rio Grande do Sul tem um ditado seguinte, ó, quando Deus estava desenhando o mundo e o mapa do Brasil, ele ia fazendo as baías, as praias lindas e tal. E quando chegou ali no final de Santa Catarina, ele disse, vou ter que ir no banheiro. E o diabo passou e viu o mapa. Vou sacanear esse cara. E fez um risco. O Rio Grande do Sul tem a maior praia do Brasil. São 800 quilômetros. É Praia uma do praia Cassino. só. Poxa, Não tem uma baía. reta. Não Não tem uma curva na areia, é uma Nada. reta. Nada. Mesmo, gente. Absolutamente nada. Você pode pegar um carro de Torres e poder ir até o Chuí, até o Uruguai. Pela areia. Mesmo, gente, pelo Pela litoral. areia. É um cocô, é um cocô. Porque a gente, veja só, e para dentro tem várias lagoas. Essas lagoas, elas muito tempo atrás, elas eram essas baías. Como aqui vem a corrente das Malvinas, que é uma corrente fria, ela traz muita decomposição do oceano, muitas ostras, e isso aí foi se acumulando ao longo dos milhares de anos e foi formando uma faixa de praia, foi fechando as baías. E aí ficou uma faixa reta. Interessante, cara. Aí tu pega uma praia sem curva, sem baía, com ondas e com água gelada. E É vento. uma treva. merda, né? É uma É merda. a treva. É uma É uma merda. merda. É uma merda. Eu quero dizer para você que eu tenho vontade. Eu não conheço o Rio Grande. Minha namorada está querendo me levar para Canela, Gramado. Então, aí vem para nossa casa. Vamos fazer um encontro na Serra Gaúcha. Aí é outro nível. Mas eu vou dizer para você, eu já não queria conhecer a praia. Eu amo praia, né? Mas já não queria conhecer as praias do Rio Grande do Sul. Agora que eu não quero mesmo. Tem uma coisa mais legal ainda, Paulo, que é quando tem vento e a areia pinica nas pernas. Não tem. É o fim do mundo. É o fim do mundo. Meu Deus. Mas vamos fazer na Serra Gaúcha. Aí é show. Agora, Vamos lá, então, Paulo, diz aí. vamos lá. Paulinho, Na fala aí. verdade, a questão do marketing estratégico, né? Tem muitas coisas que elas vão conversar com aquilo que o Sidney colocou antes e depois. Porque quando a gente fala assim na análise SWOT do candidato, já está pensando na estratégia, Sim. certo? Quer dizer, quais são os pontos fortes dele, quais são as concorrências internas no partido e externas, né? Quem está concorrendo, quais são as ameaças que ele tem, certo? Que é o que muito que tu falou antes. Tem um que está entrando no partido que se torna, hoje sou campeão do partido, amanhã em março, na janela, entra um cara que já é vereador e que já tem um bom conceito de marketing, de marca, né, de persona no mercado, e o cara me abafa. Então, isso aí acontece muito, Então, a ideia justamente é transitar em muitas coisas que tu falou, mas fazer com que esse candidato ele pense sempre com a palavra estratégia na mente dele. Se ele não pensar estrategicamente, por mais popular ou populista que ele seja, o mais líder que ele venha a ser, ele tem que ter essa estratégia na mente dele. Aí entra a importância de fazer o planejamento dele de marketing da campanha, porque não adianta a gente falar em marketing digital se antes eu não tenho o planejamento das minhas estratégias. O marketing digital, o que ele é?
ele é já a ação para poder ir para o mercado, certo? Quais são as ferramentas que eu vou levar para o mercado? WhatsApp, Instagram, Facebook, certo? Quais são essas ferramentas? Mas o que eu quero levar para o mercado é mais ou menos tudo aquilo que tu falou, né, Sidney? E que a Rose também. O que eu quero levar para o mercado? Então, uma coisa é o marketing digital, outra coisa é o marketing estratégico, certo? É pensar justamente no que a pessoa deseja, o que ela almeja, que é o que tu já falaste, que é a questão da meta, certo? Quais são os relacionamentos que ela tem, qual é o perfil dela, qual é a formação dela, e tudo isso aí está integrado num pensamento de construção da imagem dela, que entra o branding, como a Rose falou antes, quer dizer, a persona. Tá? Então, mais ou menos isso. Né? Como montar a campanha, aí tá, a gente não pode misturar os assuntos. Né? A gente tem que ter o cuidado para não misturar os assuntos. Ok. Rose. Só assim, eu acho que o encadeamento tem que ser muito pensado, né? O planejamento do Sidney tem que vir antes, com certeza. Eu acho que a gente tem que pensar no encadeamento dos conteúdos. Isso. Acho que na parte de matriz SWOT 5W2H, para o Sidney no planejamento, fica muito mais como mapa, né? Como é que se chama? Diagnóstico, né? Sim. E a gente pega essa massa toda de conhecimento e transforma em estratégia do mercado. A parte do Cid fica mais um mapa mental o mapeamento. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês observem que quando eu apresentei a matriz de SWOT, a matriz de SWOT é adaptada, porque, na verdade, aquilo é uma ferramenta que a gente desenvolveu a partir da matriz de SWOT, mas não é a matriz de SWOT. Para problematizar, por isso que a gente chama de matriz de ações massivas. Para problematizar, porque quando a gente faz o seguinte, definir o objetivo, não define o objetivo, ali eu vou criar as vacinas, que tem muito do marketing nas vacinas, eu vou criar as vacinas e vou criar o combate às objeções e gerar mais congruência com o objetivo. De que maneira? A matriz SWOT ali vai ser, ela é aquele esquema do SWOT, né? Sim. Assim, só que é o seguinte, a cada pilar daquele do SWOT muda de nome. A gente vai trabalhar o que eu quero que aconteça com atingindo esse objetivo. O que é que eu quero com esse objetivo? Minhas forças. O que é que eu não quero que aconteça eu atingindo esse objetivo? Entende? O que é que eu quero manter atingindo esse objetivo e o que é que eu não quero manter, eu quero deixar de ter se eu atingir esse objetivo. Aí, quando eu faço essas 4 perguntinhas sobre o objetivo, isso gera um conjunto de ações que vão servir de base para montar o planejamento da campanha. Pronto. Vocês entenderam? Então, a SWOT é trabalhada, ela é chamada a gente chama de adaptada, porque, se você olhar direitinho, é a matriz de SWOT, mas trabalhada por um indivíduo. E não, então, as questões, o ambiente externo é o futuro. O ambiente interno é o agora. Entende? Tá, eu queria só ponderar, se eu entendi bem, nós depois vamos fazer a nossa SWOT interna de mercado. Sim. Pronto, então beleza, fechou. Fechado o produto, nós vamos ter que sentar aqui e dizer, agora vamos lá, vamos dessa bobônica. Porque, como eu falei, eu acho que o mais importante aqui é o encadeamento de conteúdos, para ter uma lógica, né? É quase como na faculdade os pré-requisitos, né? Para o cara avançar, ele tem que ter feito algumas coisas. A gente definir bem claro, principalmente entre nós e você, Sidney, já que a nossa parte é mais de gestão, as abordagens, né? Claro, a gente vai fazer o nosso conteúdo aqui, a nossa dinâmica, e você a sua, e a gente casar isso para não ter nenhum tipo de sobreposição ou conflito. Que também pode. E junto com isso, o Bruno rente com a gente aqui para fazer uma coisa muito estratégica. Isso mesmo. Sim. Então, nós temos uma mão de obra ainda aí, de organizar a ideia direitinho para ficar redondo.
Tem que ficar redondo e eu acho que aí tem que construir para vender tudo isso que você falou agora, transformado em estratégia de apresentação do projeto. Porque, assim, você tem tudo isso na cabeça, mas você não pode ser o único que vai vender a Bíblia sozinho, Claro, né? Então, nós vamos ter que, mesmo que seja você, tem que ter uma apresentação desse produto que seja autoexplicativa, mesmo que você seja o capitão. Então, nós vamos ter que definir o objetivo do curso, as estratégias, plano de ação, tudo que envolve, né, o planejamento do nosso produto. Eu já estou dizendo nosso, mas é o planejamento do produto. Até porque é um produto de longo prazo, né? 2 ou 2 anos de eleição. 2 anos Exatamente. de eleição. Sim, E depois, ele não se extingue na Câmara de Vereadores, depois de 2 anos tem para governador, para deputado. E a cada edição, revista e ampliado, né? Porque o cenário vai mudando. Claro. Eu acho que por hoje a gente podia encerrar aqui, considerando que você vai ter essa reunião super importante agora no almoço. Isso, boa sorte. Dependendo da resposta dele, a gente já marca com ele. Combinado. Vocês ficaram de pensar aquela parte mais financeira. Vocês chegaram a algum lugar? O problema é que eu tenho agora 11h15 que entrar numa outra reunião e já estão me chamando. Dá para a gente conversar na próxima reunião? Dá, sim, claro. Porque essa parte aí eu acho que ela vai tomar tempo, eu já estou com a pessoa me esperando. Eita, é muita tese, tá certo. Eu digo, sabe por quê? Porque era para começar às 10, a gente infelizmente não conseguiu, e aí eu me perdi aqui. Mas aí na reunião, na próxima reunião, ou até por uma chamada de mais só sobre isso, sim, aí a gente detalha essa parte, pode ser? Pode ser, a gente pode começar na segunda. Então, beleza. Daqui a pouco a gente, então... Você, de tarde, manda um áudio aí para a gente contando como é que foi com o Bruno. Tá? Cria um grupo, Rose, com o Paulo, que eu não tenho contato. Cria um grupo, Rose. Eu vou criar um grupo para nós, então. Beleza? Isso, a gente vai trocando ideia. Fica legal. Joia. Um beijo para vocês, um ótimo dia. Boa sorte. Um abraço, tá, Sidney? Tchau. Bom almoço, boa reunião, tá? Tchau. Aqui vai começar a chover agora aqui.